Nós estamos começando hoje uma série de vídeos educativos com a colaboração de colegas do grupo da AMAD, a doutora endocrinologista Graciele, a doutora Giane e a nutricionista Mariela. Nós vamos começar uma palestra dando sequência às ações que a gente vem fazendo com as ações da AMAD. Começou com a nossa primeira corrida contra a diabetes, em novembro do ano passado, com as ações que a gente vem fazendo nessa pandemia, com distribuição de cestas, de álcool gel, de máscaras, e a gente quer agora discutir um pouco sobre tipos de diabetes, tipos de insulina, como usar esses medicamentos, como usar a contagem de carboidrato, que a doutora Mariela vai nos apresentar na melhora de controle do diabetes, e com isso possibilitar tirar as dúvidas das pessoas no grupo da AMAD, né? A gente tem percebido algumas dúvidas em relação aos tipos de insulina, insulina lenta, insulina ultra rápida, como utilizar essas insulinas. Isso aqui será esclarecido nessa palestra. O importante é que esta informação é para trazer conhecimento para você discutir com os profissionais que acompanham vocês, seus médicos e seus nutricionistas, para que vocês utilizem essas técnicas que a gente vai ensinar para poder melhorar o controle metabólico da sua patologia e, com isso, ficar bem controlado, inclusive em épocas de Covid, com menor risco de complicação desta infecção. Obrigado pela audiência. Vamos começar, então, com a doutora Giane, endocrinologista, que vai falar para a gente um pouco sobre diabetes e diabetes tipo 1. Olá, doutor. Muito obrigada. Saudações a todos. É um prazer estar aqui para falar dessas doenças. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom, nós vamos, então, falar, a doutora Graciele e a Mariela, na sequência. Eu iniciarei falando a definição do diabetes e vou falar um pouco sobre o diabetes tipo 1. Bom, então, quando a gente fala em diabetes, a gente sempre precisa lembrar de glicose e de açúcar. Giane, compartilha a tela com a gente, por favor. Só um minutinho. Eu achei que eu tinha... iniciar compartilhamento aqui, Gra. Ótimo, vamos voltar. Então, o diabetes, quando a gente fala em diabetes, a gente lembra em glicose e em açúcar. São dois termos importantes que os pacientes diabéticos sempre escutam. A glicose é o resultado da digestão dos alimentos que a gente come. Então, pão, massas, frutas, arroz, farinhas, açúcar, doces, quando ingeridos, eles vão para o nosso estômago, como está aqui na foto da direita, e vai liberar açúcar que vai ser levado junto com a insulina, representada por essa chavinha amarela aqui na imagem, para dentro das células do nosso corpo. Quem produz a insulina é o pâncreas, que na primeira foto está representado de amarelo, é esse órgão comprido que está aqui no nosso abdômen. Sempre que a gente come alguma coisa com carboidratos, que libera açúcar, isso deve estimular a liberação de insulina pelo pâncreas. Entretanto, no diabetes, esse controle de insulina e glicose não está sendo feito de forma adequada. Como se dá esse diagnóstico, né? Então, o normal de glicose no sangue é até 99 em jejum, ou se for medido aleatoriamente, que não seja em jejum, às vezes em alguma campanha, em algum estabelecimento que a gente vai, que tenha medidas, tem que estar no máximo 200 se tiver se alimentado, desde que não tenha sintomas clássicos de diabetes, que a doutora Graciele vai falar mais especificadamente. Já o diagnóstico de diabetes é quando a glicemia em jejum, naqueles exames de rotina realizados, dá maior ou igual a 126. E uma vez que é feito o diagnóstico, ele pode ser classificado em diabetes tipo 1 e tipo 2. O diabetes tipo 1 é aquele diabetes autoimune, em que o sistema imunológico vai atacar as células beta do pâncreas, que são as células que produzem a insulina. Então, não tem nenhuma relação com comer doce em excesso. Acontece mais na infância e na adolescência. Há a parada na produção de insulina progressivamente e aí ocorre em um momento essa deficiência de insulina. A glicose não vai mais conseguir ser usada como forma de energia e o paciente vai precisar aplicar a insulina para conseguir fazer a glicose entrar para dentro das células novamente. Esse é o diabetes tipo 1. O tratamento, né, como a gente sabe, as crianças e os adolescentes com diabetes que são tratados com as insulinas. Então, eu acho que esse quadro é muito importante da gente fixar bem os conceitos,
porque existem dois grupos principais de insulina, que é a insulina basal e a insulina de bolos. A insulina basal, ela tem dois tipos principais, que é a NPH, que é a que a gente encontra nos postos de saúde. Aqui tá representado de azul, como vocês podem ver no gráfico. Ela tem um pico de ação por volta de 4 a 6 horas, então se o paciente usa a insulina de manhã, a NPH de manhã, ela vai ter o pico de ação lá por volta da hora do almoço ou 2 da tarde, e depois ela vai reduzindo a ação. Essa é a do posto. E tem a glargina, que é a insulina que é dada no autoculto. A gente vai ver a foto delas. Eu quero mais que você tenha a curva dela mesmo, porque a glargina pode ser a Basaglar ou a Lantus. E ela é representada aqui no gráfico de amarelo. Vocês podem ver que ela começa uma ascensão e depois ela mantém estável ao longo das 24 horas. Então, é um perfil bem interessante para pacientes mais debilitados, crianças, que evita esse pico de ação. Já a insulina de bolos é aquela insulina que é feita bem correlacionada com a alimentação. Então, ela pode ser a regular, que também é dada no posto, que está representada aqui no gráfico de preto. Ela tem um pico de ação, então, por volta de 2 horas. Então, você aplica e dentro de umas 2 horas ela vai ter uma ação máxima, diferente da NPH, que demora mais a ação. Elas são usadas, em geral, juntas, né? Assim, fornecidas pelo posto. E a ultra rápida, ela pode ser a Humalog, que é a Lispro, a Novorapid, que é a Asparte, ou a Apidra, que é a Glulizina. Então, no gráfico, ó, tá representado de vermelho, e o pico de ação é bem mais rápido, por volta de 45 minutos, ela já tem um pico de ação, já começa a agir para baixar os valores de açúcar no sangue. Quanto aos locais de aplicação dessas insulinas, é importante a gente reforçar que é mais nessas regiões onde tem mais tecido adiposo. Então, na face posterior dos braços, ao redor do umbigo, nunca muito próximo, né, do umbigo, sempre uns 2 dedos laterais, abaixo ou acima, fazendo rodízio das aplicações, evitando aplicar toda vez no mesmo lugar. Pode ser na face lateral da coxa ou até na região do glúteo ou do dorso mais inferior das costas. Evitar a face interna das coxas ou as regiões muito próximas do umbigo. E o modo de aplicação pode ser nas seringas ou nas canetas, que podem ser descartáveis ou não, as recarregáveis, e com a bomba de insulina, um método menos frequente, né? O paciente pode conseguir por meios judiciais ou com os recursos próprios, e através desse catéter ela vai injetando insulina. Uma porcentagem minuto a minuto e outra porcentagem quando o paciente regula pelo que ele vai comer, e ela dá um bolos também. Então, é importante esclarecer isso, porque muita gente acha que a bomba de insulina, ela faz todo o trabalho duro de contar carboidratos, de fazer as aplicações de insulina baseada nas alterações glicêmicas. E isso é um trabalho que ainda é feito pelo paciente. Então, ele precisa saber direitinho os gramas de carboidrato que vai comer, qual é o valor que está a glicemia, e aí, anotando isso, a bomba programa a dose de insulina que irá ser realizada. Quando a gente fala da aplicação com seringas, esse é o método que a gente encontra nos postos de saúde. Existem os 2 tipos principais de insulina, então, que é a NPH, que é essa insulina branca, que forma um nível, né? Se ela fica na geladeira, elas são armazenadas na geladeira. Você tira ela, precisa pegar o frasco e girar para homogeneizar, não é chacoalhar, porque senão junta muitas bolhas dentro do líquido, isso também depois atrapalha pegar a dose correta de insulina. Então, você homogeneiza suavemente, umas 20 vezes, girando o frasco, e a regular, você tira da geladeira também, ela é transparente igual água. Se o paciente usa as 2 insulinas, você precisa aspirar primeiro a dose da regular e depois da NPH. Muitas vezes a enfermeira orienta, isso é muito útil, você colocar dentro dos frascos primeiro com ar uma dose que vai, uma dose de ar daquela dose que você vai aspirar, até para facilitar, para o êmbolo não ficar muito duro e não dificultar depois e acabar não misturando as insulinas. Aspira primeiro a dose da regular, ficou aquela dose, depois da NPH e aplica 30 minutos antes da refeição para a insulina regular chegar naquele pico de ação que a gente viu. Outra coisa importante a se ressaltar é sobre as agulhas, as opções de agulhas que a gente tem. A maioria dos postos, a maioria dos pacientes usa essa agulha de baixo, que é a agulha que vai até 100 unidades. É importante ficar de olho, porque nessa agulha a contagem é de 2 em 2. Como a gente pode ver nessa foto lateral, cada tracinho
equivale a 2 unidades. Por isso, ó, a seta indica o local de 22 unidades, só está um tracinho após o 20. Entretanto, as seringas menores de 50 e de 30 ml, que são representadas na foto, cada tracinho equivale a 1 unidade, a graduação é de 1 em 1. Então, ela vai de 10 a 15, depois a 20. Então, o paciente tem que prestar muita atenção para fazer a dose adequada da insulina. Essas são as insulinas, então, que são encontradas nos postos. Nas farmácias, essas insulinas podem ser encontradas na forma de caneta, mas, em geral, quando é no posto de saúde que é pego, é sempre com essa agulha e os frascos. Esse frasco, esse é um ponto importante, o frasco de insulina, ele deve ser trocado a cada 30 dias. Então, é um paciente que usa uma baixa dose de insulina regular, que o frasco vai durar mais tempo, a cada 30 dias tem que trocar, porque ela perde a potência depois desse período. Na farmácia de alto custo, a gente vai ter as 2 insulinas mais que são fornecidas. A glargina sempre vinha a Lantus, que é essa representante aqui da parte direita da imagem, mas agora, ultimamente, também tem sido fornecida a Basaglar. Então, as 2 são de insulina glargina, que é a insulina basal. E a ultra rápida depende, né, do período, pode ser a Novorapid, pode ser a Humalog, tudo depende da licitação, de qual está sendo fornecida. Importante é que o médico conheça o protocolo clínico do estado do Mato Grosso, a gente tem isso bem, os anexos, tudo que precisa ser preenchido adequadamente, inclusive esse laudo de solicitação, que já estava sendo mudado e agora por conta da pandemia, ele já está com 6 campos, né, para valer por 6 meses, para o paciente poder pegar a insulina adequadamente. Um aspecto importante na aplicação. Essas canetas recarregáveis, elas devem ser conservadas, né, na geladeira enquanto não estiverem sendo usadas. E uma vez que você inicia o uso, você pode deixar elas na temperatura ambiente desde que até 30 graus. Não pode deixar no carro quente, dentro de uma bolsa quente que vai ficar no sol. Sempre um ambiente mais fresco. Quando você gira para aplicar a dose da insulina que você colocou na pele e ela acabou de aplicar a dose, ainda é preciso segurar a caneta por 10 segundos dentro da pele para toda a insulina sair, ficar ali no subcutâneo e evitar o refluxo pelo orifício da agulha. Então, pontos importantes para quem usa a insulina de caneta. Quando a gente fala dessa questão de uso das insulinas rápidas, né, ou da regular ou das ultra rápidas, a gente sempre está pensando na contagem de carboidratos. Isso é muito importante porque, para quem não é diabético, se você come uma dose extra de carboidratos, ao invés de comer um pão, eu comi 2, ao invés de comer uma colher grande de arroz, eu comi 2. O seu pâncreas vai produzir insulina em quantidades diferentes, baseado nos valores de açúcar do seu sangue. No diabético, tipo 1 principalmente, isso não acontece. Então, o paciente precisa olhar direitinho o que ele vai comer e ver o tanto de insulina rápida que ele vai precisar aplicar para aquele momento, se tiver muitos carboidratos. Por isso a importância do que a Mariela vai conversar com a gente. Só para vocês terem uma noção, então 15 gramas de carboidratos está numa maçã, num copo de leite, numa fatia de pão ou em uma colher de açúcar. E quanto mais pesado o paciente, maior é a dose de insulina que é necessária, como a gente vê nessa tabela da estimativa da relação de insulina-carboidrato de acordo com o peso. Então, se o paciente tem um peso mais baixo, ele precisa de uma dose menor de insulina para corrigir, e assim isso vai sendo ajustado. É isso que a gente faz no consultório para ajustar a dose, pelo fator de sensibilidade e pela contagem de carboidratos pelo ajuste pela unidade de insulina. Mas, né, caloria não é tudo igual. É importante lembrar que o impacto que uma maçã dá nos valores de açúcar no sangue são diferentes do impacto de uma colher de açúcar. Então, por exemplo, né, uma maçã vai ter um baixo índice glicêmico, ela vai subir a glicose no sangue lentamente, a insulina vai agir, vai equilibrar isso. Já quando você come uma coisa muito doce, um açúcar em grande quantidade, dá um pico de açúcar no sangue, você vai acabar fazendo uma dose extra de insulina, isso pode baixar demais depois e acaba gerando hipoglicemia e fica essa variação. Essa montanha russa na glicemia é muito prejudicial e também pode gerar morbidade cardiovascular, por isso a importância de priorizar os alimentos mais integrais, com doses de carboidrato, com carga glicêmica mais baixa. Para monitorar tudo isso, ver as doses, ajustes, é muito importante que o paciente diabético faça medidas de glicemia capilar, é fundamental.
tem paciente que vê um efeito maior com determinados alimentos do que outro paciente. A gente precisa se conhecer, isso é individualidade. Então, pré-refeição, jejum, antes do almoço ou antes da janta, a meta em geral da glicemia é que esteja menor que 100. E 2 horas após comer, em geral, né, a meta de glicemia é menor que 140. Então, ter a rotina de ter o seu glicosímetro, de fazer as medidas de glicemia capilar é muito importante. É isso, essa é a mensagem que eu queria passar. E agora eu vou passar a palavra para a colega Graciele, que vai continuar a exposição. Obrigada, Jeane. Eu queria agradecer, primeiramente, o convite ao Dr. Marcelo e falar que eu estou à disposição da AMAD para qualquer esclarecimento ou dúvida. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o diabetes tipo 2, ok? Então, vamos lá. Bom, então, para me apresentar, né? Eu sou Graciele, eu sou médica endocrinologista e vou conversar um pouquinho com vocês sobre o diabetes tipo 2. Bom, então, como a doutora Giane conversou com vocês, quando a gente se alimenta, esse alimento ele vira glicose, né, no sangue. Então, essa taxa de açúcar no sangue, ela se eleva. Então, essa alta taxa de glicose, ela estimula uma célula no pâncreas, que é a célula beta, a liberar um hormônio chamado insulina. Então, essa insulina, ela vai baixar essa taxa de açúcar no sangue, colocando essa glicose dentro da célula, mandando para o músculo para gerar energia e vai armazenar um pouquinho no fígado na forma de glicogênio. E como essa taxa de açúcar está elevada, vai inibir a célula alfa. Já se essa taxa de açúcar está baixa, aí o que vai acontecer? Vai estimular essa célula alfa, que vai estimular a liberação do hormônio glucagon. Esse glucagon vai pegar aquela reserva de glicose que ficou lá no fígado, quebrar, né? Vai quebrar esse glicogênio para dar energia para essa pessoa que está com essa baixa taxa de glicose. E essa baixa taxa de glicose inibe a célula beta. Então, isso é para mostrar para vocês como que funciona o organismo, por que eu tenho uma glicose alta e o que acontece quando ela está alta e baixa. Só que acontece que eu não tenho só glicemia alta, que nós chamamos de hiperglicemia. Quando eu tenho uma hiperglicemia, eu tenho uma disfunção, eu tenho uma alteração em várias partes do organismo, em vários órgãos. O principal deles é o pâncreas. Então, eu tenho uma alteração na secreção de insulina, que está baixa. Eu tenho uma alteração a nível intestinal, eu tenho uma diminuição do efeito da incretina. Eu tenho um aumento da lipólise, que é a quebra da gordura. Eu tenho um aumento na reabsorção de glicose pelo rim. Eu tenho uma diminuição na reabsorção de glicose pelo músculo. Eu tenho uma disfunção ou alteração de neurotransmissores, um aumento da produção hepática de glicose e um aumento da secreção de glucagon. Por que eu quis mostrar isso para vocês? Para vocês verem que eu tenho alteração em vários órgãos. Por quê? Cada paciente vai reagir de um jeito, cada paciente eu vou usar uma medicação justamente por isso. E entender que a medicação não é pura e simplesmente para baixar a glicose. Eu tenho que pensar nos outros elementos que estão associados. Bom, então, se esse paciente ele tem uma alteração disso, que a doutora Giane já conversou com vocês, explicou os valores que podem acontecer, quais são os sintomas que aquele paciente com diabetes pode apresentar? Lembrando que, se é um paciente com diabetes tipo 2, na maioria das vezes, é aquele paciente que tem uma história familiar positiva, ou seja, eu tenho a genética associada, o pai é diabético, a mãe é diabética, esse paciente está acima do peso, sobrepeso talvez, e aí esse paciente vai apresentar os sintomas do diabetes, que são cansaço, maior frequência para urinar, perda de peso, má cicatrização de feridas, problemas sexuais, muita fome, visão turva, formigamento, principalmente em membros inferiores, que eu tenho alteração da circulação, muita sede e infecções vaginais. Lembrando que esses sintomas do diabetes são os mesmos de quando esse diabetes está descompensado. Então, se eu não tomei a minha medicação de forma correta, ou se eu estou com uma infecção, por exemplo, eu posso ter os sinais do diabetes descompensado. E como que eu posso controlar esse diabetes, né?
mantendo o peso adequado, tendo uma alimentação saudável, diminuindo ou abandonando o consumo de bebidas alcoólicas, não fumando, evitando o estresse. Aí cabe uma ressalva, né? Eu sei que é difícil a gente falar, ai, não fica estressado, mas a gente tem que adotar medidas para isso, ou meditação, o que for necessário, fazer uma atividade prazerosa, assistir um filme, ler um livro, fazer uma caminhada, que aí já entra ali no pratique atividades físicas, evite evitar parado, ok? E essas atividades físicas, ela pode ser 30 minutos, uma caminhada leve, sempre com orientação do colega médico ou ortopedista, para evitar que tenham outros problemas associados. Então, a gente também sempre bate em cima da alimentação saudável, que a Mariela vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso, e sempre assim, diminuir o sal da comida, ler os rótulos dos alimentos, por quê? Para saber quanto de carboidrato tem, quanto de açúcar tem, quanto de sódio que tem, e tomar a medicação conforme a orientação médica. E uma parte importante então agora a gente já sabe por que esse diabetes acontece, o que está acontecendo no meu organismo, quais são os valores, quais são as metas, né, dessa glicose, mas aonde que eu vou olhar essa glicose? No glicosímetro, né, que é esse aparelhinho, que ele vem com as lancetas. Então, a avaliação da glicemia capilar, ela é feita através de tiras reagentes, sendo que os valores podem variar conforme cada padrão de fabricante. Então, quer dizer, eu furei meu dedo, sempre a gente pede, abaixa o dedo, aperta para ficar uma gota mais espessa, coloca a pontinha da fita reagente, verifiquei. Antes disso, o aparelho sempre tem que estar com o horário certo, a data certa, para que a gente fale que ele esteja calibrado, ok? Então, tá bom, eu verifiquei a minha glicemia, minha glicemia veio 80. Tá ótimo, igual a doutora Giane mostrou. Antes de uma refeição, em torno de 100, tá ótimo. Em jejum, também. 2 horas depois, veio 140, 160, tá ótimo. Opa, eu verifiquei, deu 200, 300, tá elevada, né? Eu tô fazendo hiperglicemia. Será que eu tô descompensada? Aí, deixa eu ver se eu tô apresentando esses sintomas que a gente acabou de conversar. E se meu aparelho apareceu de repente LO? O que é isso? LO é low. Low quer dizer muito baixo, ok? Então, esse low que é muito baixo quer dizer o quê? A minha glicose está tão baixa que o meu aparelho não está conseguindo ler. Então, ela não vai dar um valor para mim. Ela vai aparecer esse LO. Normalmente, é quando está menor, está abaixo de 10 miligramas por decilitro, ou uma outra medida, que é o milimol por litro, que seria abaixo de 0,6. Ok, fui verificar a minha glicose e apareceu HI. O que é isso? High, está muito alta, normalmente acima de 600 miligramas por decilitro ou 33,3 milimols por litro. Quer dizer, ela está tão alta que o meu aparelho não está conseguindo medir. Então, diante de uma situação que eu estou com a minha glicose muito, muito baixa, eu tenho que adotar medidas para a hipoglicemia, que já é considerada quando a minha glicose está menor que 70. Se ela estiver com este valor, eu tenho que ingerir um carboidrato de absorção rápida, para rapidamente a minha glicose ficar em níveis normais. Normalmente, a gente orienta um melzinho da feira, uma colher de sopa de açúcar, dentre outros, que a gente vai conversar melhor. E se ela estiver muito, muito alta, estiver com sintomas de descompensação, procurar uma unidade de saúde, uma UPA, pronto atendimento. Por quê? Talvez eu tenha que fazer medicação. Que medicação? Insulina. Talvez insulina na veia, em bomba, talvez até indicação de UTI, se esse paciente evoluir para um quadro um pouquinho mais grave, que é o coma, ok? Então, entendido como funciona esse glicosímetro, vamos seguir. Então, já que a gente falou um pouquinho da hipoglicemia, quais são os sintomas? É um suor excessivo, tremores, fraqueza, palidez, fome, dificuldade de concentração, irritabilidade, agressividade, alteração de consciência e coma. Então, percebam que muita fome e o coma, ele pode acontecer tanto quando eu tenho uma glicose muito, muito alta, quando eu tenho a glicose muito, muito baixa. Então, por isso é importante a gente saber o valor da glicemia, porque os sintomas, às vezes, eu posso ter um sintoma de muita fome e achar que ela está muito alta e ela pode estar muito baixa, ok?
Bom, então quando a gente fala de diabetes, igual a doutora Giane falou, dessa variação, que a gente fala de variabilidade glicêmica, ela pode alterar a circulação e ela pode alterar outros órgãos. Então, por isso que a gente orienta o paciente a sempre olhar os pés, à noite, olhar, secar bem os pés, andar de um sapato confortável, evitar chinelo. Por quê? Porque o chinelo pode sair, eu posso pisar em alguma coisa e não perceber, porque eu posso ter alteração de sensibilidade nos pés. Por isso que a gente pede uma vez por ano fazer os exames dos pés para evitar a neuropatia diabética. Mas não é só dos pés, a gente tem que acompanhar a pressão, para ver se não está fazendo hipotensão, para ver se não está alterando essa pressão, e acompanhamento cardiológico, porque eu posso ter algumas alterações. Tem que fazer um acompanhamento com oftalmologista, normalmente um mapeamento de retina, pelo menos uma vez por ano, porque eu posso ter a retinopatia diabética, e realizar exame de urina, pelo menos uma vez por ano, para evitar a nefropatia diabética. Lembrando sempre que esses exames, que são considerados mais de rotina, para a gente evitar essas descompensações, a gente faz quando o paciente não está descompensado. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o tratamento. Então, isso aqui não é para fazer propaganda de laboratório, isso aqui é justamente para informar vocês, para que vocês saibam quais as medicações que existem. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. Hoje em dia, a gente tem várias medicações para diabetes, várias classes de medicação. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte. Então, vamos começar pelo Glifage. Glifage é um nome comercial. O nome da medicação, o princípio ativo, normalmente vem embaixo ali, ó, cloridrato de metformina. Por que eu coloquei o Glifage? O Glifage é uma medicação que é liberada pelo governo. Então, se eu for na farmácia, por exemplo, não uma farmácia de alto custo, a farmácia normal, com a receita do médico, eu vou receber essa medicação de graça, mas tem que ser prescrito 500 miligramas. Aí eu posso usar a dose, que normalmente a gente utiliza uma dose máxima, vamos dizer assim, 2 comprimidos após o almoço, 2 comprimidos após o jantar. E por que XR? Porque ele é de liberação lenta, evitando os efeitos colaterais mais comuns da metformina, que é a diarreia, um desconforto gastrointestinal. Aí eu coloquei outro exemplo, que é a glibenclamida, que normalmente eu encontro nos postos de saúde. A metformina eu também encontro, mas normalmente a metformina que ela não tem esse XR, ela não é de liberação lenta, então ela pode dar um certo desconforto. Eu tenho essa glibenclamida, é importante ressaltar que eu mostrei lá no começo para vocês a figura. Às vezes eu ainda tenho uma certa reserva de insulina, de célula beta, e talvez um paciente que descobriu o diagnóstico agora, a glibenclamida talvez não conserve essa célula beta, então talvez eu precise de uma outra classe. Mas ela é muito boa para baixar a glicose. Então, o que a gente tem que avaliar? Eu tenho que ver a idade do meu paciente, quanto que ele pesa, quanto tempo de diabetes. Lógico que eu tenho que avaliar valor de medicação, onde que eu vou conseguir a medicação. Então, tudo isso a gente avalia antes de prescrever uma medicação. Avaliar se esse paciente está muito descompensado, se já precisa de insulina, se eu posso tentar medicação. Um outro exemplo que eu coloquei foi a gliclazida, porque também tem em alguns postos. Os outros exemplos são medicações, por exemplo, a sitagliptina, a dapaglifosina, que entrou agora, recente, só que ainda não temos da farmácia de alto custo, mas já foi aprovado para que tenha no alto custo. E eu coloquei um exemplo de medicações em associação, porque às vezes eu tenho um paciente idoso, não consegue engolir muitos comprimidos, então é melhor eu dar um comprimido, que eu já tenho 2 medicamentos neste comprimido. E se esse paciente não estiver respondendo, eu prescrevo a insulina para esse paciente, que a doutora Giane já explicou como que consegue essa insulina, quais insulinas eu tenho no posto, quais insulinas eu tenho na farmácia de alto custo. Então, as medicações para o diabetes tipo 2, eu tenho os hipoglicemiantes orais, que são os comprimidos, que nos postos eu tenho a metformina, normalmente de 850 miligramas, a glibenclamida de 5, a gliclazida, que eu tenho de 30. E aí, se esse paciente, ele se encaixa nos critérios, como a doutora Giane falou, eu tenho a farmácia de alto custo, os protocolos clínicos, para quem tiver interesse, é só acessar na internet, farmácia de alto custo, lá tem. Quando que o paciente tem direito, qual paciente que se encaixa, porque existem critérios. Normalmente, ele mostra um fluxograma, né? E normalmente funciona assim, o paciente está usando metformina, glibenclamida, gliclazida, não está respondendo, não está controlando diabetes, não está nas metas. Aí eu vou prescrever ou a linagliptina ou a pioglitazona
E aí eu faço formulário, termo de consentimento, que tem tudo lá no site. A dapaglifosina entrou recentemente, então assim, daqui a alguns meses a gente já deve ter disponível para os pacientes. E por fim, eu resolvi colocar para vocês alguns mitos e verdades em relação ao diabetes, né? Que ainda tem muito. Então, eu vou ler alguns para vocês, que é da Sociedade Brasileira de Diabetes, só para a gente desmistificar um pouco. A doença é contagiosa? Mito. As causas são genéticas e, no caso do tipo 2, associadas ao estilo de vida, como a gente conversou. A aplicação de insulina causa dependência química? Mito, isso é muito comum as pessoas perguntarem. Na verdade, como eu expliquei para vocês no começo, eu tenho a célula beta, então eu tenho que avaliar se eu ainda tenho reserva de insulina, que é o que a gente chama do peptídeo C, se esse paciente está muito descompensado e talvez eu precise de insulina, então eu tenho que avaliar qual medicação vai baixar mais rápido, qual medicação não vai fazer tanta hipoglicemia, então eu tenho que avaliar caso a caso, mas a insulina não causa dependência química, que o paciente necessita da insulina para que a glicose penetre nas células. Isso não é vício ou dependência. A pessoa com diabetes deve ter alimentação diferente? Mito! E a Mariela vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Os hábitos saudáveis na alimentação servem tanto para quem tem diabetes quanto para quem não tem. São refeições com pouca gordura, moderada em sal e açúcar. Só devem ser ingeridos alimentos diet? Mito! Esses alimentos podem ter impacto na glicemia, pois o problema não está apenas no açúcar, mas na quantidade de carboidratos. Por isso pode ser melhor comer um doce do que muitos alimentos diet. A pessoa com diabetes pode comer doce? Verdade. O açúcar pode ser consumido de maneira controlada dentro dos níveis de glicose estabelecidos pelo médico. Estar acima do peso é um fator de risco? Verdade. O histórico familiar e idade também influenciam. Há pessoas magras ou com peso normal que têm diabetes e pessoas com sobrepeso que não têm a doença. É preciso moderar o consumo de álcool? Verdade. O consumo deve ser acompanhado de uma refeição para não haver hipoglicemia. A pessoa com diabetes precisa cuidar dos pés? Verdade. A doença pode causar insensibilidade nas extremidades, má circulação, má cicatrização e, com isso, aumentar o risco de infecção e amputação. Então, é preciso cuidar dos ferimentos, manter os pés limpos e evitar ficar descalço. Bom, foi isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que tenha ajudado. E agora eu vou passar a palavra para a Mariela. Mariela, é com você. Vamos lá, então. Vou começar o compartilhamento, né? Tá compartilhando, gente? Acho que sim, Mariela, tá quase, ainda não tá aparecendo. Tá. Isso, agora foi. Perfeito. Então tá. Então agora a gente vai falar um pouquinho do macronutriente carboidrato, que está totalmente ligado com o controle da glicemia, né? Então, o que é o carboidrato? O carboidrato é um açúcar encontrado nos alimentos que, quando a gente ingere ele, 100% é convertido em glicose. E é até por isso que é utilizado 3 nomenclaturas para falar sobre esse assunto de controle glicêmico, que é o carboidrato, a glicose e o açúcar. E essa conversão de carboidrato, açúcar em glicose acontece em torno de 15 minutos a 2 horas. E isso justifica a medição 2 horas após a alimentação, né? Que é uma medição mais fidedigna. E onde que a gente encontra esse carboidrato? A gente encontra de uma forma natural, no arroz, massas, pães, biscoito, bolo, que é preparações, né, feitas de trigo, nas frutas, milho, batata, mandioca, também na sua forma adicionado, que são bebidas lácteas, sucos em conserva, frutas em forma de geleia em conserva, industrializados como refrigerante, biscoito, bolacha recheada. E o que é a famosa contagem de carboidrato, né? A contagem de carboidrato é um método utilizado pelos diabéticos, principalmente o que não é, também é um bom método de controle de glicemia,
que na verdade é uma soma das gramas de carboidrato de cada alimento numa refeição. Então, nessa refeição da imagem, a gente tem que descobrir quantos de carboidrato tem no feijão, no brócolis, na batata, no arroz, no frango, na proteína, na salada. E onde que a gente encontra essas quantidades de carboidratos para a gente conseguir fazer essa soma? Em tabelas, rótulos de alimentos, que eu vou mostrar mais para frente. E o resultado dessa soma é para definir a quantidade de insulina rápida ou ultra rápida a ser aplicado, né, para que não haja alteração da glicemia pós-alimentação, e também para garantir a meta determinada pelo nutricionista, também para que você coma e não altere essa glicemia. Lembrando que a relação quanto de insulina vai aplicar de acordo com a grama de carboidrato é determinada pelo médico endocrinologista. E assim, além da quantidade de carboidrato que o diabético consome durante o dia, durante as refeições, além da quantidade, também tem que dar bastante valor, bastante atenção na qualidade desse carboidrato. E a qualidade, ela está relacionada com o índice glicêmico, né? E o índice glicêmico nada mais é do que a velocidade que a glicose vai chegar na corrente sanguínea e pode afetar essa glicemia. Então, assim, o índice glicêmico pode dividir os alimentos em 3 tipos: de alto índice glicêmico, moderado e baixo. Aí, exemplos de alimentos de alto índice glicêmico: farinha branca, açúcar refinado, arroz branco, refrigerante, bolacha recheada. De médio: arroz integral, batata doce, milho verde, as farinhas integrais, e frutas adocicadas, no caso, banana, uva, né? Tem um índice glicêmico moderado. E tem aqueles também de baixo índice glicêmico, que são os mais indicados no consumo, né? Como folhosos, grão de bico, queijo, castanhas, carnes, fibras, as fibras como aveia, chia, os legumes e frutas, né, que devem ser consumidos da sua forma mais natural, com casca, semente, bagaço, tudo que é comestível. E além da qualidade, também tem que observar a distribuição desse carboidrato durante o dia. E isso vai depender muito do estilo de vida da pessoa. A atividade física depende do horário, como que é a rotina. Então, tudo isso tem que ser bastante valorizado, tem que dar bastante atenção a isso, a essa distribuição. E tudo isso é em prol do efeito do alimento e da medicação sobre a taxa da glicemia, né? Para que não haja muita alteração. E tudo isso, essa distribuição, quantidade, qualidade, opções de alimentos, a nutricionista ajuda nessa preparação, né? Nessas escolhas. Então, agora a gente vai praticar um pouquinho a contagem de carboidrato para tentar aprender um pouquinho mais na prática. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela de uma embalagem, que tem o rótulo de uma embalagem, né? Onde em cima sempre vai estar a quantidade do produto que aquela tabela nos informa. E aí tem a quantidade de carboidrato nessa quantidade do produto. No caso dessa tabela, vamos dizer que é 1 unidade de torrada, tem 15 gramas de carboidrato. Aí aqui eu trouxe outro exemplo, em porção, uma fatia média, pode ser de um pão de forma, tem 23,5 gramas de carboidrato. E aqui eu trouxe uma tabela de medida caseira, 5 colheres de sopa, pode ser de farinha, tem 55 gramas de carboidrato. Então, é assim que a gente lê no rótulo para a gente saber quanto de carboidrato tem naquela quantidade de alimento que a gente vai comer, né? Para a gente somar para conseguir chegar na contagem. Aí, aqui eu trouxe para vocês uma tabela que foi criada pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que é a SBD, onde na primeira, ela foi criada específica para contagem de carboidrato. Na primeira coluna, a gente tem os alimentos. Na segunda coluna, as medidas caseiras. E na quarta coluna, a quantidade de carboidrato nessa medida caseira desse alimento. Aí aqui eu trouxe o arroz branco cozido em 1 colher de sopa, tem 5 gramas de carboidrato.
O arroz integral cozido em 1 colher de sopa também, cheia, tem 5 gramas. Aí você me pergunta, por que sempre é indicado, então, arroz integral do que o branco, sendo que os dois têm a mesma quantidade de carboidrato? Mas é aquilo que a gente conversou, o índice glicêmico, né? Então, o arroz branco, ele chega na corrente sanguínea muito mais rápido, né? O açúcar do arroz branco chega muito mais rápido, então tem a chance de ter aquele pico muito maior do que o arroz integral. E aqui eu trouxe o arroz doce, que é o mesmo alimento, né, o arroz, só que já é uma preparação, onde teve adição de ingredientes. E normalmente esses ingredientes é o açúcar, leite condensado, né, coisa que tem bastante carboidrato. Em 1 colher de sopa também tem 13 gramas, ou seja, mais que o dobro, né, do arroz branco e do arroz integral. E também, além das tabelas, dos rótulos, a gente tem que treinar bastante o olhômetro, né? Porque quando a gente serve alguma preparação, a gente serve sempre com medida caseira. Então, assim, no começo é difícil, mas aos poucos a gente, com treinamento, a gente vai pegando mais malícia, né? Mais jeito. Então, aqui tá alguns exemplos, né, de medida caseira, que é mais utilizado, a concha, no caso, quando serve feijão, algum caldo, né, colher de sopa, colher de sobremesa, xícara, bastante utilizado em preparações, copo americano. Então, assim, a gente sempre tem que treinar. E tem a balança também para ajudar a pesar os alimentos. Então, assim, você pega uma concha de feijão, aí você pesa essa concha de feijão, você vai ver quantos de gramas tem de feijão. Aí você utiliza o rótulo, utiliza a tabela criado pela SBD para saber quantos de carboidrato tem nessa quantidade de feijão que você pesou. Então, a balança é bem legal por causa disso, mais para treinar, né, o começo, para pegar a prática, mas também para usar no dia a dia. E aqui eu trouxe para vocês um prato que é considerado um prato saudável, adequado, né? Tanto para a pessoa que tem diabetes, como a pessoa, qualquer pessoa, tá? Onde metade do prato tem que ser salada, onde entra folhosos, vegetais crus, cozido, né? Que é 50% do prato. 1/4, que é 25% do prato, é o carboidrato, que é importante, né? Para dar energia para o nosso corpo. Mas assim, sempre dando preferência para o carboidrato integral, né? O outro 25%, que é 1/4 do prato, a proteína, onde entra a proteína vegetal e animal, que também é muito importante no nosso corpo, né? A proteína. E com esse prato aqui, vamos treinar um pouco o cálculo da contagem de carboidrato. Começando aqui pela salada, os folhosos não tem nada de carboidrato, como vocês vão olhar, né, na tabela, quando vocês tiverem curiosidade de abrir a tabela da SBD. Aí aqui os legumes. Aqui tem aproximadamente 3 colheres de sopa. Ainda na tabela da SBD, eu vi que é 6 gramas de carboidrato, nessa quantidade. Aí o arroz integral, aqui também tem em torno de 3 colheres de sopa, que dá 15 gramas de carboidrato. O feijão tem em torno de 2 colheres de sopa, tem 6 gramas de carboidrato. E o frango grelhado, fui na tabela e vi que não tem nada de carboidrato nessa quantidade de frango. Então, contabilizando aqui, quanto de carboidrato que a gente vai ter nesse prato? A gente vai ter 27 gramas. Só que, para ficar mais fácil a conta, a gente sempre tenta aproximar. E aqui eu aproximei para 30 gramas de carboidrato. E se o seu médico prescreveu, falou para você que a sua relação insulina-carboidrato é 1/15 gramas de carboidrato, então quantos que você aplicaria de insulina? Você aplicaria 2 unidades de insulina. Então é assim que funciona a contagem de carboidrato. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, que tenha tirado bastante dúvida, que tenha sido muito valioso essas informações que a gente trouxe para vocês. Estamos disponíveis para dúvida também, qualquer coisa. Estamos aqui para ajudar todos da AMAID. Obrigada pela atenção. Bom, aí.